Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Larissa e nesse vídeo eu vou ensinar a vocês tudo sobre tabela dinâmica no Excel. Vem comigo! Bom, você já se imaginou com uma planilha enorme, cheia de dados, e você não sabia como organizar nem analisar todas aquelas informações? Então, a tabela dinâmica ela vem basicamente para solucionar esse problema, tá? Para que vocês entendam a definição, né, de tabela dinâmica, ela é uma ferramenta do Excel muito poderosa, tá? Ela permite a gente resumir e analisar grandes conjuntos de dados de uma forma rápida e eficiente, ok? Eu trouxe aqui para vocês de uma forma uma analogia bem ilustrativa aqui, né? Para fazer uma analogia do que é uma tabela dinâmica. Então, imagina que você tem uma caixa preta, mágica, né? E que você coloca dados brutos, né? Eu até coloquei o exemplo aqui. Imagina a nossa tabelinha cheia de informação, cheia de dados aqui, né? E você coloca toda essa informação dentro da nossa caixa preta mágica, né? E com alguns cliques você vai obter resultados informativos, visuais e incríveis dessas informações, que é igual o exemplo que eu dei aqui de uma tabela dinâmica, aonde pegou todos os meus dados brutos e transformou ele de uma forma visualmente analítica aqui pra gente, né? Então imagina aqui que nós temos a Ana, a quantidade de vendas da Ana e o valor que ela vendeu. João, a quantidade de vendas do João e o valor que ele vendeu, tá? Então, vamos começar aqui a aprender como fazer tudo isso, né? Tudo que eu ilustrei aqui, como fazer na prática, tá? A gente vai vir aqui numa tabela de dados que eu tenho aqui, tá? Então, vocês notem que eu tenho data, vendedor, quantidade de vendas, faturamento e região, tá? Todos os dados, né? Todos embaralhados aqui. Eu não consigo analisar nada dessa forma. Para que eu analise, por exemplo, tudo que eu vendi numa determinada data, tudo que eu vendi no dia 1 de janeiro, por exemplo, eu teria que filtrar aqui para saber a quantidade de vendas, a quantidade de vendas, né, o valor faturado, a região que eu mais vendi. Então, assim, é muito difícil quando você tem dados cheios de informação ali, onde você dificulta a sua análise, né? Dificulta a visualização desses dados. Então, a tabela dinâmica, ela entra aqui basicamente para auxiliar a que você tenha essa visão mais analítica desses dados. Então, vamos começar aqui, né? Como fazer essa tabela dinâmica, então? A gente vai selecionar aqui a coluna A até a coluna E. Vou vir nessa abazinha Inserir, Tabelas, Tabela Dinâmica, ok? Ele vai aparecer essa informação aqui para você, né? Que é basicamente o quê? O intervalo que você selecionou. Então, ele está sinalizando aqui basicamente o que eu falei com vocês. Como os meus dados estão dentro de uma tabela, ele automaticamente já me dá o nome da tabela, dados de venda, tá? Coluna A, coluna E, você pode ver que ele não restringe a nenhuma linha, ok? Agora, se eu tivesse restringido, selecionado a linha 2 à linha 135, ele viria a informação aqui, né? A2 até a coluna E 135. E a partir desse momento, toda vez que eu atualizasse a linha 136, ele não ia pegar a informação. Então, ele vem aqui com a informação de intervalo sem restringir linha. Ele está falando que ele está pegando todos os dados dessa coluna. Coluna A até a coluna E. Ele pergunta aonde você deseja colocar os dados da sua tabela dinâmica. Se é numa nova planilha ou se você quer colocar numa planilha existente, que é basicamente o quê? Você selecionar manualmente aonde você quer inserir os dados. Então, por exemplo, eu quero inserir meus dados da tabela dinâmica dentro da minha própria planilha dados de venda. Entendeu? Então, assim, você pode vir aqui e selecionar. No nosso caso, nós vamos criar uma nova planilha, ok? Vou clicar em OK aqui. Bom, vamos explicar aqui para vocês qual é o conceito aqui dessa ferramenta. Quando você cria uma tabela dinâmica, automaticamente ele te dá aqui uma ferramentazinha chamada análise de tabela dinâmica, né, um menuzinho, e um outro menuzinho chamado design, tá? Eu vou mostrar para vocês basicamente para que eles servem.
Aqui dentro da análise de tabela dinâmica, você tem aqui a opção, ó, a primeira opção chamada tabela dinâmica, tá? Aqui você pode dar um nome à sua tabela dinâmica. Por exemplo, se você fizer várias tabelas dinâmicas, você não se perder em qual tabela que você está mexendo, ou qual tabela você precisa atualizar, ou qual tabela você precisa analisar. Então você vem aqui e dá um nome à sua tabela dinâmica. Eu vou dar o nome de dados de venda, ok? Nessa parte aqui, opções, você tem algumas opções aqui em questão de como definir sua tabela dinâmica, né? Então, basicamente aqui é o nome da tabela dinâmica nessa opçãozinha e algumas configurações da sua tabela dinâmica caso você queira fazer, ok? Não vou mostrar muito aqui todas as ferramentas, tá? Vou deixar para uma próxima oportunidade. Vou vir aqui direto na parte de campos da tabela dinâmica. Então, aqui você tem uma ferramentazinha, né? Essa ferramentazinha aqui é só para você selecionar a forma que você quer ver esse conjunto de dados. Eu quero ver o conjunto de dados aqui lateralmente e os campos onde eu vou incluir do outro lado. Então, é só como você vê aqui, né, os campos de seleção da caixa dinâmica, tá? Então, vou clicar aqui mesmo, seleção de campos e áreas empilhadas, que é a melhor forma de se visualizar, né? Pelo menos na minha opinião. E aqui você vai ter as informações lá da sua tabela que você inseriu os dados dinâmicos, tá? Vocês podem notar que ele está exatamente conforme as minhas colunas, né? Data, vendedor, quantidade de venda, faturamento e região, ó. Da mesma forma que está aqui, ele está mostrando aqui para mim. Você pode organizar também, se você tiver muitas colunas com muitas informações, né? Vocês podem vir aqui, ó, e organizar, classificar esses dados ali de A a Z, para facilitar. No meu caso aqui, como são poucas colunas, eu vou deixar conforme a fonte de dados mesmo, tá? Vou deixar dessa forma mesmo, tá? Aqui os campos que eu tenho, né, as áreas que eu tenho são filtros, colunas, linhas e valores. Ressalto que valores você só vai conseguir fazer cálculos aqui dentro se forem valores numéricos, logicamente. Então, quantidade, faturamento, aqui eu vou conseguir somar, contar, contagem distinta, média, variação. Eu vou conseguir realizar diversos tipos de cálculos quando eu jogo esses campos aqui dentro. Agora, se eu coloco aqui dentro um campo que está em formato de texto ou está em formato de data, a única coisa que ele vai fazer aqui é uma contagem. Ele vai contar as datas, ele vai contar o vendedor, por exemplo, ele vai contar a região, porque é o único cálculo, né, que ele consegue fazer aqui, tá? Então, vamos seguir aqui. O que eu quero analisar primeiro? Eu quero analisar a quantidade de vendas que eu tive por data. Então, eu vou selecionar data no meu campo de linhas e faturamento no meu campo de valores, tá? Notem que já veio as informações aqui, tá? O que acontece aqui? Vocês podem ver que veio dessa forma aqui, né? Janeiro, fevereiro e menor que janeiro e fevereiro. Vocês notem que tá vazio, né? Porque não tem nenhuma informação lá. Por padrão, o Excel, quando você joga um campo de data ali, ele já distribui para você em data, né? Já distribui em meses e dias para você. E ano também. No meu caso aqui, como eu só tenho o ano 2024, ele não trouxe a opção de ano, ele só trouxe a opção de meses e dias, tá? Mas eu vou tirar essa opção aqui, por exemplo, de dias. Vou remover esse campo, ok? E eu vou deixar aqui somente o mês, janeiro e fevereiro. Vou tirar aqui na opção filtro também essa informação vazio, porque provavelmente eu tenho alguma data que está vazia. E aí está me trazendo um valor vazio aqui. Então essa data representa vazio. Vou tirar ela aqui, tá? Ok, então aqui eu tenho o faturamento por mês. E se eu abrir aqui, eu vou ter o faturamento por dia, tá? Por data aqui, ó. Então eu vou saber quanto que eu faturei por data, tá? No dia um, no dia 2, no dia 3, o quanto que eu faturei. Então, o que acontece aqui? Eu posso renomear aqui para poder deixar ajeitar, né, minha tabela dinâmica, deixar um visual legal. Eu posso dar um duplo clique aqui e alterar direto aqui. Eu vou dar um duplo clique e vou alterar direto daqui, tá? E aqui
Vocês têm que clicar aqui, tá? Ó, configurações de campo, faturamento. Quando aparece essa informação, já há um campo da tabela dinâmica com este nome, vocês podem dar um espaçozinho aqui que ele vai reconhecer, tá? Faturamento. Pronto. Então, aqui eu tenho agora a minha data por mês, classificada por mês, e tenho o meu faturamento. Agora, o que que você precisa fazer? Você precisa formatar essa numeração aqui, né? Não tá um visual legal, né? Para você bater o olho e analisar. Então, você vem aqui em página inicial e você pode vir aqui selecionar de uma forma separador de milhares, né? De uma forma contábil. Você pode vir diminuir as casas decimais, caso você queira, ou você pode colocar em valores aqui em moeda, né? Então, você vem aqui, seleciona e tira aqui as casas decimais. É uma opção também. Caso você não queira mexer por aqui, você tem a opção também de selecionar todos os campos aqui, né? Vim com o seu botão direito do mouse e vir na opção formatar células, ok? Então, aqui você tem a opção moeda, você tem a opção número, tá? Personalizado, caso você queira personalizar de alguma forma, ok? Então, essa seria uma outra opção de formatar esses números também. Não vou entrar muito em detalhes, eu vou deixar para uma próxima oportunidade, só para a gente seguir aqui com a aula, ela não ficar muito grande, tá? Então, beleza. Outra dica que eu dou para vocês é que sempre que você criar sua tabela dinâmica, você tirar essas linhas de grade, né? Porque elas confundem, chamam muita atenção. Então, para tirar elas, vocês podem vir aqui em exibir, linha de grade e selecionar essa opção aqui. Pronto, tirei a linha de grade aqui. Estou com a minha tabela dinâmica aqui, tá? Pura. Vou inserir uma linha para descolar ali, né? Deixar aqui, ó, a coluninha aqui livre, tá? Então, aqui eu já consigo fazer uma análise sobre data e faturamento. Então, quanto que eu faturei em janeiro? Eu faturei 27 mil. E em fevereiro, eu faturei 14 mil, tá? Então, eu já consigo ver que nos 2 primeiros meses do ano eu fiz um faturamento de 42 mil reais, ok? Beleza, agora eu quero fazer uma tabela dinâmica aonde eu consiga ver quanto que cada vendedor faturou por mês, tá? Vocês podem vir aqui, voltar na tabela, selecionar tudo, inserir a tabela dinâmica novamente, ou vocês podem simplesmente fazer o famoso Ctrl+C, Ctrl+V aqui, tá? Então, notem que ele vai vir com a mesma informação, lógico, né? Porque você copiou e colou. E agora, o que eu quero fazer aqui, tá? Eu vou tirar as informações, porque eu quero incluir novamente. Notem que a minha tabela dinâmica vai voltar aqui. Vou renomear ela daquela forma que a gente ensinou. Então, vou vir em análise de tabela dinâmica e vou chamar essa daqui FAT vendedor. Pronto. Faturamento vendedor. Notem que aqui dentro já mudou o nome da minha tabela dinâmica, ok? Então, eu vou colocar aqui, né? O vendedor. Vou colocar aqui a opção mês, que é essa opçãozinha aqui que eu formatei para data sem querer. Deixa eu até colocar aqui, ó. Vou botar aqui mês. Vou renomear ali para vocês, acabei renomeando errado. Agora que eu percebi. Mês, tá? E vou colocar o faturamento desse cara por mês, tá? E aí a gente vai precisar mudar o nomezinho aqui, né? Do campo, então vou vir em configurações de campo ou dar um duplo clique aqui para poder formatar. Então, faturamento, ok. Aí, igual eu falei com vocês, tem que dar um espaçozinho para ele reconhecer. Beleza. Então, aqui vai vir dessa forma aqui para vocês, né? Já aberto. Então, Ana vendeu por mês. Aqui eu coloquei vendedor e coloquei mês. Então, Ana e o mês que ela vendeu, se ela vendeu janeiro, se ela vendeu em fevereiro, e a quantidade, né? O valor faturamento da Ana, tá? Para cada mês. Se você não quiser ver diretamente, né? Os meses que a Ana vendeu, você quer ver só o acumulado aqui? Você pode clicar aqui em cima do nome da Ana, né? Do primeiro nome aqui preenchido. Dá um clique aqui com o seu botão esquerdo. Vai vir aqui em expandir, recolher. E você vai escolher a opção recolher todo o campo, tá? E aí você vai conseguir ver aqui o vendedor
e o faturamento. Vamos mudar o nome desse campo aqui, porque, né, ele veio com a formatação da dinâmica aqui do lado. Então, vou mudar aqui, ó, vou tirar data e vou colocar vendedor, tá? Então, aqui a gente tem o vendedor e o valor que ele faturou, tá? Nesses 2 meses, né, nesses 2 primeiros meses do ano. Então, você consegue ver aqui esses dados de uma forma acumulada e você tem a opção também de ver esses dados de uma forma detalhada, né? É só clicar aqui, se eu quiser abrir tudo, só abrir aqui, expandir, recolher, expandir todo o campo. E ele vai abrir aqui para você, mostrando quanto que cada vendedor vendeu em cada mês, tá? Beleza. Agora, Larissa, eu queria ver de uma forma ordenada. Qual é o maior vendedor? Qual vendedor vendeu mais? Né? Qual o maior valor de faturamento? Qual vendedor que fez esse maior valor de faturamento? Então, você vai clicar aqui, ó, para fazer esse tipo de análise, né? Você vai clicar aqui no primeiro valorzinho aqui, né? Na primeira célula aqui, de valor de faturamento. Vai vir aqui na opção dados, tá? E você vai classificar de A a Z. Então, desculpa, né? De Z a A. Então, ele vai mostrar para você quem foi o vendedor que mais fez venda nesses 2 períodos do ano, né? Janeiro e fevereiro no acumulado, tá? Não quer dizer que em janeiro ele foi o que vendeu mais, tá? Pode ser que ele vendeu mais em fevereiro e outro vendedor vendeu mais em janeiro. Eu estou classificando aqui os meus dados pelo acumulado. Beleza, agora eu quero fazer uma nova tabela dinâmica. Eu vou jogar, fazendo um famoso Ctrl+C, Ctrl+V aqui. E eu quero ver a quantidade vendida por cada vendedor. Eu vi o faturamento, agora eu quero ver a quantidade. Bom, notem aqui que o nosso campinho aqui fechou. E agora, Larissa, como que eu faço para acessar as colunas de novo? Você vai clicar aqui com o botão direito, tá? Ops, mostrar lista de campos, né? Clica aqui. Ou, se não, essa é uma opção. Ou você vem aqui na lista de tabela dinâmica, mostrar lista de campos. Essas são as duas opções que você tem, tá bom? Então, lista de campos. Pronto, voltou aqui a nossa abinha com os nossos campos de dados, tá? Então, eu vou te retirar aqui faturamento e eu quero colocar quantidade de venda. Note que ficou um número muito grande, soma quantidade de venda. Então, a gente começa de que forma aqui? Nomeando a nossa tabela dinâmica. Vem como tabela dinâmica 6, eu vou nomear elas como quantidade, venda, ok? Nomeei a minha tabela. Vou vir aqui e vou mudar o nome do meu campo. Não quero esse nome aqui. Dou um duplo clique, né? Vou alterar aqui QTD, resumidamente, venda. Quantidade de venda. Ok, beleza. Vou selecionar aqui os meus dados, tá? Da minha tabela dinâmica e vou alterar essas informações que eu não quero ver em valor de moeda, eu quero ver em números, né? A quantidade vendida. Então, clico aqui, seleciono tudo aqui, tá? E venho aqui na opçãozinha separar por milhares, separador de milhares. E vou retirar aqui as casas decimais. Pronto. Agora eu tenho a quantidade de venda por cada vendedor. Tá, Larissa, mas e os meses que estão ali ocultos, né? Por cada vendedor? Será que o faturamento está ali ainda? Não, tá? Se você expandir aqui todo o campo, você vai notar que vai estar distribuído esse acumulado por mês. Então, a Ana, aqui em janeiro, fez 55 vendas. Já em fevereiro, ela fez 19 vendas, tá? A Beatriz, em janeiro, fez 23 vendas. Em fevereiro, ela já fez somente 7 vendas, tá? E aí, em paralelo aqui, vocês podem também ordenar, né? Aqui está ordenado por vendedor. Vou ordenar aqui por vendedor, tá? Para que a gente possa colocar aqui, ó, vou expandir os meus dados. Você vai ter uma análise paralela ali. Expandir os... Opa, desculpa. Aí, expandir todo o campo, né? Isso aí.
Então aqui você vai ver, ó, a Ana, ela fez 55 vendas e faturou 2.918 em janeiro. Em fevereiro, a Ana fez 19 vendas e faturou R$ 1.394, tá? Aí vai saber qual é o produto que ela vendeu, o valor, né? A quantidade realmente vendida de produtos ali. Então, você consegue fazer essa análise paralela quando você coloca um do lado do outro aqui, que é o nome do vendedor, o mês, o faturamento, o nome do vendedor e a quantidade de vendas, tá? Dá para fazer isso também. Então, eu vou recolher todo o campo aqui de novo, os dois, para ficar de uma forma mais fácil de visualizar os dados. Recolher todo o campo. Beleza, agora vou voltar aqui, vou classificar, né? Seleciono aqui dados de ZA e seleciono quantidade de vendas também de ZA. Então, eu sei que a Maria teve uma quantidade de vendas de 119 e faturou 10 mil. O Carlos teve 91 vendas e faturou 6 mil. A Ana teve 74 vendas e faturou 4 mil. A Laura, 61. Porém, ela faturou, por mais que ela vendeu mais, ela só faturou somente 3.799. Vocês conseguem enxergar como a gente consegue pegar essas diferenças quando a gente tem uma análise, tem os dados de uma forma ali mais organizada, e aí assim a gente consegue ver, apesar de a Laura ter vendido, ter tido, né, uma maior venda no acumulado desses 2 meses, o Gabriel e o Pedro teve um faturamento maior do que ela. Ou seja, tanto o Gabriel quanto o Pedro venderam menos que a Laura, mas eles faturaram mais do que elas. Provavelmente o produto vendido pelos dois eram de valores maiores, né? De maiores valores ali. Então, a gente consegue fazer essa análise a partir dessas informações aqui, tá? E agora, por último, a última análise aqui para a gente completar, né, finalizar nossa aula aqui rápida de como usar a tabela dinâmica aqui para fazer esse tipo de análise. Eu quero ver por região, quanto que eu faturei por região. Então, eu vou selecionar minha tabela aqui de faturamento, vou jogar ela aqui, né? Não quero ver por mês, nem por vendedor. Vou remover o campo mês, vou remover o campo vendedor. Vou manter o faturamento que eu vou utilizar ele, né? Vou pegar meu campo região e jogar aqui na minha área de linha, tá? Notem que, né, temos que fazer algumas configurações aqui. Vou mudar aqui de vendedor para região. E vou filtrar aqui, ó. Vocês têm duas opções aqui. Filtrar valores, filtrar rótulos, desculpa, né? É diferente de. Vocês podem vir aqui e selecionar, escrever vazio, tá? Para que vocês não. Sempre que atualizar, o vazio não volte a aparecer. Então, você fala que é diferente de vazio, não vai ter esse problema. Ou, se você não quiser fazer dessa forma, né? Vem aqui no filtro e tira o vazio. Mas sempre que você incluir uma nova informação na sua base de dados e vier aqui na região e atualizar ela, o vazio vai voltar a aparecer. Então, eu oriento vocês a vir aqui, tá? Em rótulo de dados, é diferente de vazio, ok? Clicar ok, pronto, sumiu ali, tá? Então, aqui, notem que eu tenho a minha região e eu tenho o meu valor de faturamento acumulado, tá? Ah, Larissa, mas eu quero saber por região e quanto que eu vendi por mês em cada região. Então, vocês podem vir aqui no mês que a gente já tinha criado e jogar aqui embaixo, né? Mas no meu caso aqui, eu vou deixar a região acumulada desses últimos 2 meses, né? Em 2024, quanto que eu estou faturando por região? Qual a maior região que eu estou fazendo faturamento na minha empresa? Ah, a maior região que eu estou fazendo faturamento da minha empresa hoje é o Sudeste. Logo em seguida vem o Sul, logo em seguida vem o Norte, logo em seguida o Nordeste e por último o Centro-Oeste. Tá, mas será que a quantidade é a mesma? Né? Então você tem que saber também o que você vai analisar. Eu posso jogar a quantidade de vendas aqui também, tá, pessoal? Aqui do lado, ó, para me analisar os dois juntos. Eu coloquei separado aqui para que vocês tenham uma noção, mas vocês podem colocar junto também,
Então, eu tive a soma de faturamento e a soma de quantidade de vendas. Vou renomar aqui quantidade de vendas. Ok, tá? Vou alterar, né? Logicamente aqui. Vou tirar de moeda e vou colocar de uma forma contábil aqui, numérica, tá? Então, assim, percebam que, apesar de eu ter aqui o faturamento, né, sendo Sudeste, a minha linha de quantidade de vendas aqui não segue esse padrão. Exemplo, eu tive uma quantidade de vendas maior para o Nordeste, mas eu tive um faturamento maior para o Sudeste, tá? Então, você consegue fazer essa análise também, né, a partir dessa informação. Então, tá, Larissa, e aí? Qual é a região que eu mais fiz venda, que eu mais faturei, tá? Ah, foi Sudeste. Tá, mas qual foi a região que eu mais vendi? Qual é a região que eu mais fiz vendas? Vendas mesmo, em quantidade. Foi o Norte, tá? Então eu vendi mais produtos para o Norte, porém o meu faturamento maior foi no Sudeste. Eu vendi produtos com valor maior no Sudeste, tá? Então, pessoal, para não estender muito aqui essa aula de como fazer tabela dinâmica no Excel, eu vou encerrar por aqui. Eu vou trazer outros vídeos falando mais sobre tabelas dinâmicas, tá? A gente pode fazer várias coisas aqui ainda. A gente pode mexer no designer dessas tabelas para deixar ela com visual melhor. A partir dessas tabelas, podemos criar gráficos dinâmicos. Tem essa opção também e é bem legal, tá? Eu posso fazer aqui, a partir dessas tabelas ainda, outros tipos de cálculo. Então, por exemplo, eu posso fazer uma média de venda dos últimos nesses 2 meses, né? Que eu fiz. Eu posso fazer uma média de venda por vendedor. Eu posso fazer uma média de venda por região aqui. Então, tem N possibilidades que eu posso fazer aqui com essa tabela dinâmica. Dados. Mas o nosso vídeo hoje termina por aqui. Eu agradeço demais por vocês terem assistido até o final. Eu sei que esse vídeo ficou mais longo em relação aos outros, mas é muito assunto, tanto que eu vou parar por aqui hoje, tá? Então não deixe de curtir, não deixe de comentar. Diga aqui para mim embaixo nos comentários o que você achou dessa aula, se vocês querem mais, para ajudar aí a impulsionar esse canal novo que está começando. Então curte, comenta, deixa o like, ativa o sininho de notificação para receber os próximos vídeos e eu te vejo na próxima aula.